Para proferir a conferência de abertura desse evento, convidamos o governador do Estado, Camilo Santana, que abordará o tema O Estado na Federação, Dificuldades e Desafios. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Bom, queria saudar, cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Gilberto Montes Lima, em nome dele cumprimentar todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Queria saudar o desembargador Fernando Ximenes e, em nome dele, saudar todos que fazem o judiciário cearense, o grande desembargador. Queria saudar o Marco Benquerê, ministro substituto do TCU, em nome dele saudar todos que fazem o Tribunal de Contas da União. Queria saudar o Sebastião Ramos de Castro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui pela segunda vez. E presidente também do Instituto Rui Barbosa, em nome dele cumprimentar os demais presidentes aqui presentes dos Tribunais de Contas de todo o Estado do Ceará e conselheiros também de todo o Estado. Sejam bem-vindos ao nosso querido Ceará. Queria saudar o Hélio Vasconcelos, o corregedor do TCE e presidente, membro da diretoria e ouvidoria da Atricom, representando aqui o presidente da Atricom, Valdecir Fernandes Pascoal. Queria saudar o Manuel Piero Freitas, promotor de justiça e diretor-geral da escola, do Ministério Público, cumprimentando aqui em nome do Plácido Rios, nosso procurador-geral. Queria saudar José Vasconcelos Filho, procurador-geral do Ministério Público, junto ao TCE. Queria também saudar, cumprimentar o nosso querido ministro emérito do TCU, Biratan Aguiar, presente, os irmãos conterrâneos cearenses. Queria cumprimentar todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado aqui presentes, cumprimentar a imprensa e cumprimentar, parabenizar a banda Quinteto Jazz Swing, que fez uma belíssima apresentação aqui hoje à noite. E eu queria, Gilberto, primeiro agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema e parabenizar não só o Instituto e também os Tribunais de Contas por estar debatendo esse tema, que é um tema que recorrentemente vem sendo debatido, vem sendo questionado, vem sendo levantado pelos estados e municípios, e que me permita parabenizar a iniciativa dos Tribunais de Contas de debater esse tema que eu acho fundamental, uma reflexão, e acho que não há momento mais oportuno no país de pensarmos em reinventar um pouco o modelo, repensar o modelo federativo implementado em funcionamento hoje no nosso país. Então eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum mais, vou procurar mostrar um pouco, vamos dizer assim, do que nós, governadores, sentimos em relação, principalmente nesse momento que o Brasil atravessa. Portanto, podia passar aí. Bom, um pouco do que os presidentes colocaram, que os estados nem têm independência, nem têm autonomia do ponto de vista quando se fala do papel de cada ente federativo. Primeiro, uma dependência muito forte da questão financeira e econômica, tanto do ponto de vista onde nós temos estados da federação que dependem de mais de 60% da sua receita, ela é dependente do Fundo de Participação dos Estados, e onde também grande parte dos estados da federação depende de recursos transferidos da União, não obrigatórios, para que possam ser feitos os investimentos necessários de infraestrutura ou de melhorias da qualidade da população nos seus estados e municípios. Portanto, há uma forte dependência econômica e financeira dos estados em relação à União. E também do ponto de vista da autonomia, ou seja, nós dependemos de uma legislação, basicamente, que é definida
pela União, pelo Congresso Nacional, onde a força e o poder das Assembleias Legislativas, ela cada vez mais é menor, e isso tem tirado, de certa forma, muita autonomia, ou seja, a definição de regras e estabelecimento de normas, não só para o Estado, mas para a própria sociedade. É um federalismo onde os Estados, repito, nem têm independência, nem têm, de certa forma, autonomia, e isso há uma concentração muito forte na União. Pode passar aí. Bom, a Constituição de 88 passou todas as transferências de competências aos estados e municípios, e inclusive estipulando limites mínimos de gastos com educação, com saúde. E um outro tema que é um tema de grande anseio hoje no Brasil, que é o problema da segurança, praticamente 100% dos gastos de segurança pública estão nas contas dos estados. Então, passou as competências, mas a questão dos próprios recursos, elas se limitaram muito a cumprir essas obrigações estabelecidas constitucionalmente. Pode passar. Depois, pode passar. Bom, uma outra coisa grave na nossa avaliação, na minha avaliação, foi o fim de uma política de planejamento regional. Nós vemos uma federação onde temos disparidades fortíssimas regionais entre Nordeste, Sudeste, Norte, cada um com suas peculiaridades, mas contradições muito fortes. E instituições que foram criadas para planejar e pensar o federalismo do ponto de vista também regional e as ações do ponto regional, elas foram desarticuladas e esvaziadas. No caso aqui do Nordeste, foi a SUDENE, que ela teve um papel importante no planejamento regional, e o DENOX também, por conta do Nordeste ser um estado semiárido, um estado que enfrenta a cada década, no mínimo 5 anos de seca. Portanto, nós estamos nesse momento com 5 anos de seca consecutiva no estado do Ceará, e, portanto, são instituições que foram criadas para pensar, mas elas foram desarticuladas, e aí cada estado passou, através das suas LDO, LOA, PPA, a fazer o seu planejamento muito mais olhando para os estados e não tendo um olhar mais regionalizado. E aí começa também, eu coloco um ponto que é fundamental, a sobrevivência de cada estado. E aí nasce a guerra fiscal, exatamente para... sem essa lógica de desenvolvimento planejado regionalmente, os estados, para atrair o desenvolvimento industrial para o Nordeste, começam a colocar incentivos, não só fiscais, mas de infraestrutura, para que a industrialização pudesse vir para os estados do Norte e Nordeste. Então, estou dando alguns exemplos como que o fim da política de planejamento, ou seja, cada estado, enquanto nós podemos estar planejando as regiões, do ponto de vista, fica o Ceará brigando por uma refinaria, Pernambuco brigando também por uma refinaria, enfim, o Maranhão, enquanto nós poderíamos estar traçando uma política mais regionalizada, repito, do ponto de vista, esse para mim é uma das questões que tem sido um ponto questionável na federação hoje brasileira. Pode passar aí. Um sistema tributário concentrado e injusto. Esse gráfico mostra, é interessante, que ele mostra que de 85 para cá, aqui nós temos as receitas que são repartidas com estados e municípios e as receitas que não são repartidas. E em 85, 80% aqui das receitas da União eram receitas que eram repartidas com estados e municípios. E as demais receitas representavam apenas 20%. E isso, ao longo do tempo, se inverteu. Ou seja, a União foi crescendo a receita, que não reparte mais com os estados e municípios, e concentrando mais ainda as suas receitas, ficando mais ainda as suas receitas na própria União, e criando mais ainda uma dependência dos estados e municípios para terem lá que estar pedindo os recursos para as obras e os investimentos estaduais. Então, esse gráfico mostra um pouco como concentrou e como tem sido injusto
o sistema tributário, e aí aquela velha retórica da necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil, e sempre isso é discutido, mas que não fazemos a reforma tributária necessária nesse país. Bom, o próximo, aí é um pouco da composição da carga tributária, que ela praticamente não muda, aí tem dados de 2002 para 2013, 70% da carga, em média, tributária está concentrada na União, 24%, 25% nos estados e entre 5% e 6% eu acho que o próximo tem mais ou menos aí a participação dos entes federativos na arrecadação total, e são dados de 2014 do Ministério da Fazenda. Então, é um sistema tributário, repito, concentrado. Pode passar. Um pouco que o Edilberto colocou, e isso é muito grave para os estados, é que, se vocês observarem aqui nessa seta vermelha, a receita disponível para os estados ela tem diminuído. Né? Ela aumentou para os municípios, mas os estados têm perdido, né? E aí nós participávamos em torno de 34% da receita disponível da União, e hoje apenas representamos 24,8% dessa receita disponível. Ou seja, os estados têm perdido ao longo dos anos, 60, aqui eu tenho um dado de 60 para cá, nós temos perdido, né, esses valores, essa receita disponível para os estados. Pode passar o próximo. Bom, e por outro lado, né, o crescimento dos gastos públicos, quando as transferências das responsabilidades foram repassadas para os estados e municípios, os gastos, principalmente por saúde, segurança e educação, que são as ações básicas e essenciais da população, elas só crescem pelo crescimento da população, pela expectativa de vida que aumentou, né? Portanto, pelas oportunidades, e principalmente no Nordeste brasileiro, que cresceu as oportunidades de acesso à educação, acesso à saúde, e como também cresceu também a violência no país todo, exigindo políticas e ações mais efetivas, que é um debate profundo em relação a esse problema, que acho que o Brasil está caminhando no caminho errado do ponto de vista de pensar os estados, a questão da segurança pública. Se nós não trabalharmos a questão da prevenção, dificilmente nós vamos vencer essa guerra em relação à violência. Portanto, eu trouxe aqui um dado interessante em relação ao Ceará, só para exemplificar, na saúde. O Ceará fez, isso tem sido uma briga minha no Ministério, presidente. Toda vez que muda o ministro, são 3 ministros em 1 ano e meio. Toda vez eu tenho que ir lá para colocar a situação do Ceará em relação... porque falta estabelecer critérios nessa federação em relação a próprios indicadores de repartição também da receita. E eu sempre gosto de mostrar esses dados, porque em 2006, isso aqui é custeio da saúde, aí não entra pessoal, mas nós tínhamos mais ou menos, que é o que diz o pacto entre União e Estados, de que a cada R$1 que eu gasto de saúde, a União me passa o custeio dela. Em 2006 era mais ou menos essa proporção aqui, nós gastamos, isso é dados do balanço do Estado, 287 milhões da fonte do Tesouro, e 251 recebíamos do Sistema Único de Saúde para custeio. E o Estado foi, muitas vezes também estimulado, incentivado pela própria União, de criar suas unidades de saúde pública, as UPAs, os hospitais, as unidades de centros de especialidade odontológica, e foram criando, o Ceará foi aumentando os seus equipamentos públicos de saúde, mas chegou a um ponto que, aliás, tinha o dado de 2015 aqui, nós chegamos a relação que era de 1 para 1 passou de 1 para 3. Ou seja, a cada R$1 que recebe da União, o Estado coloca 3 hoje para o custeio da saúde pública. E não há um critério muito objetivo, muito justo nessa aplicação dos recursos. E a própria falta de recursos na área da saúde. Para passar, que eu acho que eu botei aqui mostrando o que se tinha de equipamentos, o que se criou de equipamentos nesses últimos anos, e houve a expansão da saúde, mas não houve o repasse
nessa mesma dimensão da União para os estados da federação. Muitas vezes, se o ministro hoje quiser fazer uma portaria dizendo que vai aumentar mais 100 milhões no teto da média alta complexidade do estado, ele faz a portaria e está valendo a partir da publicação dela. Então, isso é uma coisa, um critério um pouco complicado que pode passar o próximo aqui. Eu gosto sempre de comparar, não do ponto de vista da desigualdade dos números, mas Ceará e Pernambuco são estados muito parecidos, com quase a mesma população, na mesma região. E eu mostro aqui para o ministro que a gestão estadual aqui do Ceará recebe quase 4 vezes a gestão estadual do Pernambuco recebe. Então, isso com quase os mesmos números de equipamentos que a gestão estadual tem e a gestão do Pernambuco também tem. Portanto, mostrando que é preciso criar um critério de repartição de recursos da saúde mais justo, né, e indicadores. Porque muitas vezes se repassa recursos para os estados e municípios e é preciso controlar e gerenciar os resultados, né. Isso não é diferente também dos estados, com relação dos estados com os municípios. Você pega um município do Ceará que tem 0% de infestação de dengue e tem outros que tem 70%. Né? Qual o motivo? Tem municípios que conseguem alcançar os indicadores de vacinação e outros não. Então também são indicadores que precisam ser feitos. E esse foi uma experiência, inclusive, na área da educação, que o Estado do Ceará fez e teve um resultado significativo em relação a essa questão. Pode passar aí. Bom, um outro ponto que eu chamei a atenção, quero chamar a atenção para os senhores também nesse debate do federalismo, é que em relação à educação, né, não só na dimensão de que os estados e municípios ficam muitas vezes subordinados a decisões da União, não só do ponto de vista da aprovação de leis, diretrizes lá do Congresso, mas na própria remuneração também. Quando se estabelece, por exemplo, o piso nacional dos professores, se dá um reajuste, como se deu ano passado, de 13%, qual é a capacidade que os estados e municípios têm para dar também um reajuste se a receita não cresceu, né, no nível? Então, e nós somos obrigados, subordinados a dar esse aumento, mesmo porque é uma questão legal. E tem um ponto que nós, governadores do Nordeste, do Norte, a grande maioria dos governadores tem brigado muito, é a repartição do salário à educação. Talvez pasmem que o salário à educação não é dividido pelo número de alunos no Brasil. O salário à educação é distribuído pela concentração das empresas. Quem recebe mais, 40% do salário à educação do Brasil, quem recebe é São Paulo, porque as empresas estão lá. Você não é distribuído pelo número de alunos. E eu dou um exemplo do que seria. Isso é uma decisão que está lá no Supremo para ser decidido, porque existe um questionamento dos governadores na lei de que hoje a regra atual, por exemplo, do Ceará, eu botei o exemplo do Ceará, nós recebemos 236 milhões pela quantidade de alunos que nós temos na regra atual. Mas se fosse, aliás, pelas empresas onde estão sediadas, mas pela a regra que está sendo proposta, que está sendo questionada, inclusive na lei, nós praticamente dobraríamos o salário da educação, que é lógico que o salário da educação deve ser por aluno de escola. Então, mostrar como essa pactuação ela é muito injusta do ponto de vista, dando um exemplo específico do salário da educação, e inclusive de matérias que são votadas no Congresso, como por exemplo os royalties do pré-sal, que até hoje tem um liminar suspendendo a regra de repartição de todos como é o patrimônio da União, ela deve ser repartida por todos, mas até hoje não houve uma mudança, apesar de ter sido votado no Congresso, não houve essa mudança. Pode passar aí. Bom, isso aqui é um pouco mostrando o desequilíbrio. Interessante que nós não mudamos o Nordeste, nós representamos 28% da população brasileira, falo do Nordeste, por ser governador do Nordeste, e desde a década de 50 para cá nós caímos ainda no nosso percentual do PIB brasileiro. Mostra mais uma vez a concentração que houve em estados e regiões
desse país, principalmente o Sudeste, mesmo caindo, houve um avanço na região Centro-Oeste muito pela questão do agronegócio, mas que a região Nordeste, desde a década de 50, ainda mantém esse patamar de 13%, 14% do PIB, onde nós representamos 28% da população, que não é diferente do Ceará. Né? Nós representamos 4% da população e 2% do PIB brasileiro. Portanto, ainda existe um desequilíbrio regional muito forte da participação do PIB brasileiro entre as regiões. Pode passar aí. Eu coloquei essa tabela porque, coincidentemente, Piratão, hoje nós tivemos uma reunião dos governadores do Nordeste com o ministro do Meirelles lá em Brasília. Estou vindo agora de lá. E todos acompanharam que os estados, houve uma proposta de renegociação das dívidas dos estados brasileiros com a União. E nós apoiamos, assinamos, né? Mas na própria reunião com o presidente interino, nós colocamos a necessidade de reavaliar os estados que não são beneficiados com essa renegociação. Houve uma renegociação, se não me engano, em 93, 94 com a União, e 90% da dívida foi beneficiado Sul e Sudeste. E se vocês observarem, a concentração da dívida hoje brasileira, ela chega, com o Tesouro Nacional, chega a quase 490 bilhões de reais. E 86% dessa dívida estão em 4 estados: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 86% da dívida com a União estão concentrados em 4 estados. Ou seja, são os estados mais ricos, mais endividados e que estão sendo os mais beneficiados com essa renegociação. O município de São Paulo, aqui são estados, o município de São Paulo, dos 49 bilhões de reais que os municípios brasileiros devem à União, São Paulo foi beneficiado com 47 bilhões com o novo indexador da dívida. Ou seja, são sempre os estados que me desculpe que o presidente não dá conta de Minas Gerais, mas estão concentrados. Então, o que nós, governadores do Nordeste, colocamos é que há necessidade de ser mais justo nas pactuações com os estados brasileiros. Nós fazemos parte da federação. A nossa reivindicação é que há necessidade de um diálogo e de uma pactuação mais justa. Se você for olhar o percentual que o BNDES investe no Brasil, 8% no Nordeste. Grande parte está em outras regiões Sul e Sudeste. Se você for observar o volume de investimentos que é investido em ciência e tecnologia pela União, está concentrado no Sul e Sudeste. Então, que federalismo é esse, onde há uma concentração não só de riqueza, mas de investimentos e de recursos? Então, esse é o grande questionamento que tem sido feito pelos estados. E nós colocamos hoje uma proposta porque além do governo ter dado aí uma possibilidade de carência, de amortização, de redução do pagamento da dívida, que vai beneficiar aí 50 bilhões, ou seja, o Nordeste representa 4% dessa dívida. No caso do Ceará, por exemplo, pela regra do reescalonamento, o Ceará não sai beneficiado em praticamente nada, porque o Ceará antecipou o pagamento da sua dívida com a União, que ainda era muito pequeno. Então, nós, governadores do Nordeste e do Sudeste, e o Ceará, ele teve uma capacidade, nas suas últimas gestões, nas últimas décadas, desde 80 para cá, de fazer com que o Estado, hoje, a receita própria do Estado ela é maior do que o que nós recebíamos do FPE. Então, hoje, a proporção deve ser normalmente 60-40. 60% a receita própria, 40%. Isso diminui a nossa dependência do Fundo de Participação do Estado. Mas tem estados, a grande maioria do Norte e Nordeste, ultrapassam os 50%, chegam a 60%. Então, a nossa proposta, meus caros conselheiros, hoje com o ministro, foi de que a perda do FPE que os estados do Nordeste e os estados do Norte tiveram em 2015 e 2016 sejam compensadas pela União. Até porque é preciso fazer esse debate, porque quando a União
reduzir o IPI do setor industrial, quem foi o mais beneficiado na redução do IPI? O Sudeste. Quando tirou o IPI do setor automobilístico, onde é que está concentrado o setor automobilístico? E quando tira a arrecadação, quando dá incentivo no IPI, diminui a arrecadação da União, consequentemente diminui o repasse para os estados e municípios, que é o IPI que está ali como receita transferida para os estados e municípios. Ou seja, nós perdemos quando deu a redução do IPI, para fortalecer o setor industrial, principalmente concentrado no Sudeste, e estamos perdendo agora porque há uma dependência muito grande dos estados e dos municípios, do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Então, esse é um debate que para vocês terem uma ideia, se nós formos colocar só a inflação, a perda de repasse do FPE do Ceará comparado com o ano passado, que já houve uma queda de 415 milhões só nos 5 primeiros meses desse ano. Então, é quase 10% da nossa receita. E se for nessa mesma linha, chegará a 1 bilhão e 100 no final do ano, que é uma queda substancial em relação. E isso exige dos gestores, né, um olhar, um gerenciamento muito mais, como o Edberto disse, criativo, que não deixa de ter cortes, né, fundamentais, sempre tentando preservar as áreas essenciais, que é saúde, educação e segurança, mas não há um milagre para ser feito se não for pensar no aumento da receita, criando oportunidades, né, em alguns setores da economia que tem um grande potencial. O Ceará do Nordeste a vantagem da energia renovável, da energia eólica, da energia solar. O Ceará na experiência da ZPE, que é a única ZPE hoje em funcionamento no país, e agora o sonho da nossa siderúrgica iniciou-se agora há praticamente um mês que iniciou-se o funcionamento da siderúrgica, era um sonho, apesar dela funcionar dentro da ZPE, está livre de impostos, mas isso trará um dinamismo para a economia cearense, não tenho dúvida. Então, buscar oportunidades alternativas, mas sabendo que existe sempre essa dependência muito forte e a preocupação também muito com a questão hídrica. Eu queria ressaltar, eu sei que muitos outros estados aqui não têm esse problema, o Ceará, talvez hoje no Nordeste, seja o estado mais grave do ponto de vista da situação hídrica. Nós estamos hoje com 12% de água nos nossos reservatórios, juntando todos os reservatórios, e esse é o menor percentual da história do Ceará em acúmulo de água. São 5 anos seguidos. O nosso Castanhão, que é a barragem que tem o maior reservatório do estado, que abastece Fortaleza, que abastece a região metropolitana, ou seja, ela é responsável por quase 2/3 do abastecimento da população cearense, está com 8%. Enfim, então há todo um esforço, e eu coloquei exatamente isso na reunião com o presidente, com o ministro. Tão grave é as dívidas dos estados, quando um estado como o Rio de Janeiro está na situação que está, e a União vai lá e bota 3 bi, 2,9 bi, tão mais grave que o endividamento é a seca, quando a população ainda tem problema de água até para beber. E aí não tem a urgência que precisaria ter em relação à necessidade de suprir essas questões que são tão fundamentais da garantia da segurança hídrica para a população do Nordeste. Portanto, eu estou enfatizando esse tema porque as pessoas ficam surpresas quando falam, nós estamos repactuando a dívida dos estados, dos municípios. Eu dei o número dos municípios. Dos 49 bilhões de renúncia de dívida com os municípios, 47 bilhões foi só São Paulo, estado de São Paulo. E dos 489 bilhões que devem à União, 86% está concentrado em 4 estados, que são os mais beneficiados agora com a renegociação. E nós do Norte e Nordeste estamos cobrando que tenha um olhar, se nós vivemos numa federação, que tenha também a mesmo olhar. Aliás, deveríamos ter a mais, porque somos regiões mais pobres, são regiões que precisamos ter mais oportunidades à nossa população.
Não sei se acabou aqui ou tem mais. Bom, então, para encerrar, eu coloquei, primeiro, uma ausência de diálogo interfederativo. Muitas vezes, a União toma a decisão sem dialogar ou pactuar com os estados e municípios. Vou dar um exemplo que, quando assumiu o governo em 2015, o governo decidiu fazer um corte no repasse de recursos dos estados e municípios por conta da meta fiscal. E simplesmente chega lá e diz, não, vamos cortar aqui. E eu disse, olha, não custava nada chamar o governador e dizer, olha, nós temos aqui de convênio com o estado 1 bi, por exemplo. Nós só podemos liberar esse ano 200 milhões. Qual é a prioridade do estado? Porque o que acontece? Eu tenho 40 milhões numa conta para fazer uma estrada e não ter o dinheiro para as ações hídricas, que é a minha preocupação e prioridade do estado. Então, o estado tem que também dizer quais são as suas prioridades. Os municípios também. Então, esse diálogo ele precisa existir mais fortemente. Quando a União manda uma lei, uma matéria para ser votada no Congresso, ela tem um impacto direto nos estados e municípios. Né? Essa polêmica agora do aumento do judiciário, não que o judiciário não mereça, não precisa, mas isso tem um impacto também lá nos estados fortemente. Então, isso precisa ser dialogado. Qual é a capacidade? Quando tem estado que não está nem conseguindo pagar os seus servidores, parcelando, tem estado que não pagou nem o 13º de 2015. Né? Então, isso precisa, essa pactuação, esse diálogo, ele precisa ser mais forte nas decisões tomadas. Ou seja, as decisões são tomadas de forma muitas vezes unilateral, onde nós temos 3 entes que precisam ser. E isso também, nós estamos falando de União e Estado, isso também precisa acontecer entre Estado e município. Né? Também a relação União, Estado e União e município, e União, Estado, União e Estado também município, que há essa relação. E a maior experiência que eu acho que o Ceará teve na pactuação federativa nos últimos anos foi na área da educação. Não sei se os senhores conselheiros de fora conhecem. O Estado, nós somos obrigados a passar 25% do ICMS para os municípios. E a Assembleia fez uma lei onde desses 25%, 75% a gente passa direto e 25% nós passamos de acordo com os indicadores de educação, saúde e meio ambiente dos municípios. E concentrou-se muito em educação. Desses 25, 18 são para educação, 5 para a saúde e 2 para o meio ambiente. E com metas. Né? E o Ceará deu um avanço significativo no ensino fundamental, ensino básico, na educação lá no município, porque a compreensão de que o aluno, se não tivesse uma boa base lá, já chegava no ensino médio comprometido, seu histórico, sua vida acadêmica. Portanto, era necessário começar, e agora começa a se pensar na infância. É preciso ter, de 0 a 5 anos, é preciso ter um olhar especial, que é o início da vida das pessoas. E isso foi uma experiência, e isso estimulou os municípios, também com premiação, ontem mesmo entreguei 16 mil computadores a alunos das escolas que tiraram as melhores notas. Portanto, também tem que criar esses mecanismos para estimular, mas tudo pactuado, com a experiência dos consórcios municipais de saúde. São consórcios regionais, onde são pactuados, são formados com o próprio CNPJ, e o Estado bota a parte deles, os municípios botam a parte deles, e eles administram. Essa tem sido também uma outra experiência, tudo pactuada, né, do ponto de vista. Então, também, e como também há os questionamentos dos municípios com o próprio Estado e com a própria União nessa relação da federação. Então, e a necessidade, encerrando a minha palavra, a necessidade de nós fazermos as reformas necessárias que esse país precisa, reforma previdenciária. Vou dar um número do Ceará em relação à Previdência. Nós descontamos 11% dos servidores e pagamos 22% para o Fundo de Previdência do Estado. E isso deve dar ao Ceará em torno de 900 milhões por ano. E 2015, além dos 900 milhões, o Estado deve botar 1 bilhão e 300 milhões de tesouro com o déficit da Previdência. E ele cresceu de 2014, que foi 1 bi 30 para 1 bi 300 em 2015. O crescimento, isso é uma coisa que vem se acumulando.
vai chegar um ponto que os estados não vão ter mais capacidade de... Então, precisa se pensar no modelo previdenciário, precisa pensar no modelo tributário, né? Acho que esse momento que o Brasil vive é um momento oportuno de fazer as mudanças que a gente tem sempre discutido, sempre defendido, mas na prática elas não acontecem. Eu acho que esse é o momento para que o país possa, pensando no seu futuro, desde a reforma política, a reforma previdenciária, a reforma tributária, claro que sempre pactuada com a sociedade, pactuada com os entes federativos, né? E para que a gente possa pensar e construir um Brasil melhor e uma federação mais justa, mais equânime, que dê mais oportunidades também às pessoas que mais precisam, né? Que esse é o que é o papel do Estado, abraçar, acolher aqueles mais vulneráveis no Brasil, nos estados, no município. Portanto, eu quero aqui encerrar as minhas palavras, pedir desculpa eu não sou um técnico muito nessa, mas colocar um pouco da experiência e da nossa visão e parabenizar mais uma vez ao Tribunal de Contas, ao Instituto pela escolha do tema e pela essa iniciativa de estar debatendo esse assunto que é valioso, não tenho dúvida que merece ser aprofundado por todos os estados, por todos os tribunais de contas que são responsáveis pela transparência, pelo acompanhamento, pelo rigor dos recursos públicos. Portanto, quero aqui mais uma vez parabenizar a todos e mais uma vez dizer que sejam bem-vindos ao estado do Ceará. Muito obrigado. Chamamos os anfitriões do evento, o presidente Edilberto Pontes e o presidente Sebastião Elvésio, para a entrega da placa e do certificado ao governador Camilo Santana. O evento Encontros Nacionais do IRB, Região Nordeste, continua amanhã, a partir das 8h30, com palestras de renomados especialistas no tema federalismo. Também haverá lançamentos de livros e uma mesa redonda com secretários da Fazenda. Agora eu convido para encerrar este evento o presidente do TCE, Edilberto Pontes. Agradecer outra vez a presença de todos. Cumprimentar o governador Camilo Santana pela excelente exposição. O governador Camilo, foi exatamente isso, quando eu conversei com o senhor, foi exatamente, era com esse objetivo da palestra. Aqui temos o professor Raul Veloso, o professor Fernando Rezende, são grandes especialistas, são os técnicos, grandes especialistas nessa área, que vão falar tecnicamente, mas não queríamos ouvir apenas tecnicamente, queríamos ouvir quem está vivenciando, as dificuldades de quem vivencia, né? Como o senhor, como governador do Estado, vivenciando tudo isso, todas essas dificuldades na Federação Brasileira. Eu acho que Vossa Excelência atendeu plenamente o que estávamos esperando. Então, muito obrigado pela palestra, o cumprimento foi excelente. Muito obrigado. Antes de encerrar, queria só justificar que o nosso conselheiro decano, o conselheiro Alexandre, pediu para justificar a sua ausência, teve um problema de ordem pessoal, não pôde estar aqui, só por isso. Então, desejo boa noite a todos. Está encerrada a presente solenidade, a reunião.